Mazal Tov, estamos já dentro do mês de Nissan baixo. Vamos lá, vamos colocar, obrigado, muito bem. Vamos subindo, a ver se ficou melhor. Está baixo ainda. Deixa eu ver para você. Vou tentar falar mais alto. Se alguém está escutando bem. Baruch Hashem. Não, Bezat Hashem. Não há problema, só soluções. Bezat Hashem, Siman Tov, Mazal Tov, Beshat Tová. Em boa hora, já estamos dentro do mês de Nissan, tão anelado, desejado e esperado. Já chegou, Bezrat Hashem, e daqui a alguns dias, mais ou menos, daqui a uns 10 dias, estaremos todos reunidos familiarmente na mesa de Pesach, um momento muito especial, na qual o povo de Israel celebra, faz sua celebração maior. Vocês sabem que a adesão do povo de Israel para o Seder de Pesach, mesmo em Eretz Israel, é quase de 90%. Quer dizer que é uma festa que é polarizada, que todo o povo de Israel se sente identificada. É um momento de conexão, de amor, de carinho, de namoro. Al final das contas, assim diz o Shir HaShirim, que o cântico dos cânticos, que a Kadosh Baruch Hu celebrou o namoro e a conexão com o povo de Israel para uma relação eterna. E Baruch Hashem, estamos celebrando este dia da independência, chamado Hag HaPesach, Hag HaHerut, a liberdade. Bezat Hashem, Zeman Simhatenu, uma época de alegria. Só para iniciar e lembrar que o título de hoje é Hametz ou Matzah. De onde tiramos o título? Do Manishtaná. Manishtaná, Halayla Azeh, Mikol Allelot, Shebechol Allelot, Anu Ochlim Hametz ou Matzah. A pergunta de hoje é: que é Hametz e que é Matzah? É muito importante esta aclaração, é o título de nossa aula. Espero que aproveitem e aproveitemos e possamos tirar alegria e satisfação de estar estudando esta Torá Kedoshá em nossos dias. Bimerabe Ameno, como foi entregue en el Har Sinai. Har Sinai teve uma manifestação de Hashem eterna para o povo de Israel. Bezat Hashem, nós esperamos também que tenha nestes momentos a mesma energia. Como fazemos semanalmente, fazemos esta aula para Refuah Shlema, para todos aqueles que estamos e desejamos estar com briut, com saúde. Bezat Hashem, que Hashem mantenha a saúde para todos. E para aqueles que precisam ajuda, que Boreolam mande essa ajuda para Paulo Ben Ida, para Shlomo Ben Elisa, para Shlomo Ben Leia, bom, Bezat Hashem para todos, Netanel Ben David, Gabriel Antaki, Mustache, Bezat Hashem, este foi o nome que me passaram. Também para ele, Refuah Shelema, e para todos, todo Jolea Amijá Israel, para aqueles que precisam. E também esta aula é em memória dos correligionários que entregaram sua vida em prol de Bnei Israel, os soldados. Bezat Hashem, que o zehut deles se apresente. É um momento especial que as Neshamot estão se preparando também. Esto es un secreto de la Kabbalah, que las Neshamot também se preparam para os Hagim depois das festas ou antes das festas. Então elas já estão sentindo que aqui na Terra se proclamou um mês de Nissan e a conexão seguramente vai ser
muito mais intensa. Então, Bezat Hashem, voltamos ao título de nossa aula, Hametz ou Matzah? Halaila Azeh, que é Halaila? Esta grande pergunta, e que é Hametz e que é Matzah? Que diferença tem entre o Hametz e o Matzah? Se você virar as letras de trás para frente, Hametz e Matzah se escrevem da mesma maneira. A diferença que uma tem, a He tem fechadinha e a Hei tem uma abertura, quer dizer que é um rasguinho, uma diferença do tamanho do cabelo que separa estes dois mundos. Um mundo chamado o mundo de Matzah e um mundo chamado de Hametz, e que a Torá nos proibiu comer Hametz estes dias, e a pergunta é por quê, e isto nos vai levar para uma análise intensa. Antes de entrar, nós estamos em los preparativos, na última perashá que leímos, Perashat Pekudei, que finalizamos este Shabbat, finalizamos o segundo livro, o livro de Shemot, de Éxodos, o Shemot, nomes, o segundo livro sequencial, não assim lo chamam os sábios, ou o livro de la Geulah, da salvação e redenção do povo de Israel, este livro tão importante para o povo de Israel. Encontramos um versículo que diz assim, que depois que todos os trabalhos foram completados, e viu Moshe que estava todo em seu lugar, o Arão, o armário, a menorá, o shulchan, o ketore, todos os kelim, utensílios e os mobiliários que foram colocados para a inauguração do Mishkan, porém nós estamos dentro já desta festa. Estes dias são dias de inauguração, 12 dias de pré-festa para o dia de que está chegando para o Seder de Pesach. Diz o versículo, Vaibarech Otam Moshe. Quando viu Moshe que estava tudo terminado, completado, finalizado, aí veio Moshe Rabbeinu e lhe deu uma berachá a todo o povo de Israel. Pela Torá, não diz que berachá abençoou Moshe Rabbeinu. Rashi, em nome do Talmud, diz algo muito bonito, que a berachá que lhe deu Moshe Rabbeinu ao povo de Israel, que completaram a obra terrenal e fizeram um lugar, um santuário para que Hashem possa morar. O Midrash diz que é um exemplo de um rei que morava em seu palácio, e as pessoas que estavam no meio da cidade queriam que o rei visite eles no meio do ano e tenha mais vezes a visita, porque quando chega o rei tem festa, tem alegria, tem banquetes, tem o que você pode imaginar de bom quando a chegada do rei. O que fizeram? Eles reproduziram um palácio dentro da cidade e fizeram cômodos, e aí cada vez que o rei chegava, ele se alojava nesse lugar. Mas o rei, realmente, ele tinha seu palácio maior. Mas ele se falava assim, olha, eles fizeram um esforço tão grande de poder fazer uma réplica do palácio. Não fica bem eu não habitar com eles. E assim foi que, ao final das contas, o rei fazia suas visitas, e muitas visitas do rei eram permanentes. Assim também foi o Mishkan. Depois que Moshe Rabbeinu, com seus arquitetos, seus planejadores, com os mobiliários, com suas cortinas, ok? Com suas madeiras, com sua beleza, com tudo o que foi feito naquele lugar, a Kadosh Baruch Hu falou, Deus falou, eu vou morar dentro
do povo de Israel, porque eles me fizeram um palácio tão bonito que fica feio eu não poder dizer para eles que não. E aí é que Hashem, essa moradia aqui na terra, se estendeu através de todos os tempos e em todo lugar donde se estuda a Torá, em uma casa, en el Bet Knesset, en un Bet Midrash, Arba Amot Shel Halachá, donde se estuda a lei, é um lugar onde o rei, ele vem e fica e permanece com o povo de Israel. Mas voltamos à pergunta, qual foi a verajá que lhe deu Moshe Rabbeinu? Rashi diz que é uma verajá muito especial, Vihinoam Hashem Elokeinu Alenu, Umaasei Yadenu Konena Alenu, Umaasei Yadenu Konenu. Esta é uma frase que é dita constantemente antes de começar as rezas. Tem uma costume de dizer essa frase, mas que é Vehinoam, que é essa verajá que deu Moshe Rabbeinu ao povo de Israel. Isto é muito importante para os preparativos de Pesach. Que a pessoa se pergunta, o Pesach dá trabalho, mas para as mulheres. Uma vez o rabino falou, aparentemente os homens saíram do Egito e as mulheres ficaram trabalhando, porque elas, quando chega Pesach, elas têm que redobrar seu trabalho, mas não é assim. A recompensa, e aqui vem por aí este versículo, Atom, de que cada vez que você faz um trabalho dentro de tua casa para poder possibilitar que entre a divindade dentro de tua casa, e tua casa se vai voltar um lugar, um local de encontro, de felicidade, de paz, de bom senso, de palavras lindas, porque diz, Vehinoam Hashem Elokeinu Alenu, assim como nós fizemos coisas agradáveis para Hashem. E quisimos agradá-lo com a construção, e todo em sua perfeição, porque a Torá diz que o Mishkan era uma miniatura do universo. Era um micro dentro de um macro. Aí dentro desse lugar se encontra o equilíbrio do mundo inteiro dentro desse Mishkan. E agora que o povo de Israel fez isso com amor, com vontade, com perfeição, porque todo tinha sua medida, todo era trabalhado com ouro e púrpura, e trabalhos feitos e costurados de uma maneira muito especial. As mulheres capricharam na construção do Mishkan, que teria essas mantas e esses cobertores que se fizeram para cobrir. Era um trabalho que solamente aquelas mulheres podiam fazer, que era um trabalho muito especial, dedicado. E assim como eles se ocuparam del Kodesh para poder fazer uma casa para Hashem, falou Hashem, agora, a partir de agora, tudo que vocês vão fazer dentro de tua casa vai ter a mesma berachá. Maasei Yadenu Koneneu, quer dizer, Koneneu. Porém, o Olam vai colocar e caprichar de que quando você serve bem para Kadosh Baruch Hu, depois tudo o que você vai sair de tuas mãos, tudo vai sair com perfeição, com definição. Você vai ser um artista, porque você se pergunta, que tem esta pessoa que ele faz os trabalhos, que ele consegue se superar, e o mundo abre os olhos como os Yehudim, os judeus do mundo conseguem fazer coisas bonitas e ser exemplo para a humanidade e ganhar prêmios Nobel e ter destaque, porque eles capricham
no trabalho divino. E depois tudo que Hashem manda para o ser humano, para o Yehudi, é todo berachá. Quer dizer que quando você está preparando tua casa para a festa, você está preparando um lugar para que Hashem possa morar dentro do povo de Israel. E todos esses trabalhos da limpeza, do capricho, da cacherização, de buscar que não tenha misturas, e tudo isso faz uma receita quase perfeita, que a partir daquele momento que tem a luz dentro de tua casa vai permanecer iluminada até o próximo ano. Assim diz el Arizal Akadosh. Akadosh foi quem escreveu, ok? O aluno dele, ele não escreveu, mas ele foi o maior exponente da Kabbalah. Ele falou que quem faz Pesach de maneira correta, ele vai ter um ano de luz, sem necessidade de fazer consultas médicas. Ele vai para o médico e o médico vai dizer que tudo está bem. Ele não vai precisar ter correrias, ele não terá urgências e vai encontrar a medicina preventiva em la mão de Akadosh Baruch Hu. Interessante que depois de que Moshe Rabbeinu, Baibare Jotam Moshe Rabbeinu los abençoou. ¿Por qué los abençoou? Porque esta obra saiu perfeita, Kasher Tzivá Hashem et Moshe. Repite la Torá 18 vezes. Quando você faz as coisas que Boreolam te manda, você vai ter vida neste mundo e Bezrat Hashem para longa vida, para todas as verajot que tem no mundo. Moshe Rabbeinu terminou seu trabalho. Moshe Rabbeinu todavia não tinha feito os trabalhos ele mesmo, e ele ficou com o coração um pouco pesado, falou, todos fizeram e eu não fiz, até que Moshe Rabbeinu é chamado por Hashem, e Hashem lhe diz a Moshe Rabbeinu, ele diz, bem, você tem um trabalho único, que é levantar o Mishkan. E a Torá diz, Vayakem Moshe et Mishkan. E levantou Moshe Rabbeinu um Mishkan, um santuário. E a pergunta, vocês se devem perguntar, como faz um ser humano Moshe Rabbeinu? Não importa, digamos que Moshe Rabbeinu media 6 metros, e o ser humano foi reduzindo, e cada ano, cada século, cada época que passa, o ser humano fica mais pequeno, era muito grande. Adão, Arishon, foi criado numa extensão e foi caindo. Digamos, quanto poderia Moshe Rabbeinu levantar um Mishkan? A pergunta, ¿podía Moshe levantar un Mishkan? La Torah dice, vaya que Moshe da Mishkan, y Moshe levantó a Mishkan. Dice, no, Akadosh Baruch Hu fez un milagre para Moshe Rabbeinu. Ele solamente asegurou un Mishkan con sus manos, as Kerashim, y de milagre un Mishkan se levantó de manera milagrosa, y el pueblo de Israel comenzó a ver como o Mishkan se levantava, e como, só para vocês entenderem um pouquinho, em nossa época é difícil entender alguém levantar 1 a 2 toneladas, não é? E quando alguém é chamado para se chama Hakamat Torah, levantar a Torá, bom, é uma situação comum, as pessoas que podem levantar a Torá, mas aqui era Hakamat Mishkan. Y la Torah dice, vaya que Moshe está Mishkan. Y levantó. ¿Cómo levantó? Para te ensinar algo muito importante. Não é você que carrega a religião, a Torá. É a Torá que te levanta. Você solamente tem que encostar em la Torá. Como eram o Aarón, los levitas,
eles cargavam o armário que tinham as tábuas quebradas e as tábuas, segundas tábuas, e tinham seus armários, e acima tinham os querubines, e tinham os tabaot, as argolas, e passavam dois varas una del otro lado, y la dice, no, cada vez que el Leví tocaba o Aarón se suspendía no ar, quer dizer, não teve nenhum tipo de trabalho. Estes dias são dias de Shem, de festa. Perguntamos por que festa começou Nissan. Mas diz el Midrash algo muito interessante. Estes dias foram de inauguração e os presidentes das tribos trouxeram oferendas como representantes, cada uno, el Yehudá, Nashon ben Aminadab le mate Yehudá, e depois, e assim veio o segundo, e depois veio o terceiro, Issachar, e aí foi chegando, e todos eles trouxeram oferendas iguais. Dizem nossos Hachamim que aconteceram dois milagres. Primeiro, a vontade de dar, porque até agora eles, os Nessim, os presidentes, achavam que eles iam a salvar o mundo. E eles aprenderam que Hashem não precisa de nós e que eles sim precisam de Hashem. Então eles trouxeram as oferendas para lembrar desde Adão a Rishon da história, Abraham, e assim Isaac e Jacob, até que chegaram aquele momento, um momento de alegria e de júbilo, o dia. E aconteceu algo bonito, todo mundo fez igual, sem necessidade de demonstrar um para o outro que tua oferenda é melhor, ou tua aliá é melhor, porque para não levantar ciúmes, todos iguais, isso traz festa para o povo de Israel. Então, Be'ezrat Hashem, como estamos em época de festa, em alegria, voltamos a nosso tema, justamente porque Halaila Hazeh Kulo Matzah, porque nós comemos Hametz e Matzah, dois mundos. Primeiro, para dizer que Laila tem que ver com a noite. A noite, dizem nossos Hachamim, é a diáspora, é o Galut. E nós nos perguntamos por que esta noite, esta escuridão, está longe da nossa casa, está demorando tanto tempo que estamos longe de entrar dentro do Beit HaMikdash, do templo, e ter novamente Korban Pesach, os sacrifícios de Pesach. Por que está demorando tanto? E aí responde a Haggadah, se faz várias perguntas, Manishtana halayla ze mikol haledot, que tem? E aí diz, Kulo Matzah, o problema é que ainda não fizemos a paz entre nós. Mientras nós não tenhamos paz, Matzah também é rivalidade. Mas nós devemos aproveitar os momentos que a Kadosh Baruch Hu nos dá essa energia para voltar àqueles dias do passado que se vão a convertir em presente. E a pergunta é como nós vamos entrar ao mundo da matzá e deixar de lado o mundo do Hametz. É de rito, não é? É de lei, os cumprimentos de dizer Pesach, Kasher, Besameach. Que é Pesach, Kasher, Besameach? Que nós tenhamos um Pesach que seja kasher, que seja correto. E se o Pesach é correto, é Sameach, não tem nenhum outro Hag, outra festividade, outro festival que a gente diz, Hag, Sameach, Kasher, não existe. O único que diz é Pesach, Kasher, Besameach. E quem tem que ver isto, que é Kasher, Besameach, que quer dizer que se você faz correto em Pesach, você vai encontrar a alegria. Isso me levou a uma reflexão profunda para poder entender que é Hametz e que é Matzah.
Em outras palavras, você, nestes dias, nos devemos esforçar para fazer uma limpeza interna e externa. Começamos por fora para chegar dentro de nosso coração. Ao final das contas, já explicamos em várias oportunidades. Quem nos escuta semanalmente sabe que as terapias, não é? A gente fala de psicologia judaica, que tem 3.500 anos, que nossos antepassados passaram por momentos muito mais difíceis que os momentos que às vezes a gente passa. E se eles foram libertados do Egito, de um rei, de um faraó, que era malvado e que era poderoso e que ninguém se atrevia a falar com ele porque ele não conhecia o Deus da bondade, ele solamente conhecia o Deus da natureza. Então ele apertou a natureza até que Boreolam lhe mostrou a ele que ele poderia mudar a natureza também. E que Boreolam poderia gostar de alguém como o povo de Israel, que poderia tirá-los de uma situação muito difícil, que depois de ficar lá 210 anos escravizados, debaixo de pessoas malvadas, de policiais, como era chamado Noguesimo, ou pessoas que cuidavam a los judeus para completar seu trabalho, se não eles davam chibatadas e assim, eram cruéis, eram malvados, não é? Fizeram, de alguma maneira, sofrer o povo de Israel, e com tudo isso, você vê que o povo de Israel sai do Egito, e essa saída do Egito tem que, no verbo poal, é presente, não é saíram do Egito, sino que a gente quer sair constantemente e não cair na tentação do Egito. O Egito levou ao povo de Israel a uma tumá, a uma impureza. É difícil entender impureza, não é? Porque eram pagãos, tinham circuitos e práticas que dispersavam a ideia monoteísta que já tinha trazido Abraão Avinu e passou para seus descendentes através de Jacob. Jacob desce para o Egito com 70 almas e agora se encontra com 5 milhões de Yehudim que estão debaixo de uma situação extrema. Mas a Kadosh Baruch Hu lhe diz: você ainda não conhece o que eu posso fazer no nome de Hashem. Porém, quando Yosef ele vai libertar, ou vai liberar ao faraó de seus sonhos, ele diz: Elohim Ya'aneh Shalom Paró. Elohim, que é Elohim? Você só conhece o Deus da natureza. Elohim, o poder de Hashem, mas você não conhece o Yod Ke Vav Ke. O que Hashem pode fazer por seu povo amado. Interessante que esta limpeza, al final das contas, que fazemos para Pesach, não é uma limpeza solamente de cozinhas, de quartos e de panelas e cacherização. É algo muito mais profundo, porque al final das contas, hoje, vamos a entender que o Hametz representa no mundo a parte negativa, a maldade, a difamação, o orgulho, vaidade, todo o que o ser humano divide e conflitua e destrói uma casa, um matrimônio, um indivíduo, um filho, é porque muitas vezes se mistura o hametz, este fermento. A Torá diz: Lo yera ele haseor,
em tua casa não pode ter nem hametz, nem misturas e nada que fermenta, porque o fermento ele vem de fora para dentro. E você tem que limpar, ao final das contas, o que você tem dentro para você crescer como um ser humano, uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que não solamente pensa nele, pensa nos demais, onde a pessoa começa a entender e compreender que na vida devemos dividir, que devemos compartilhar, que devemos, mas tudo isso é um problema que está interpretado aqui por uma picada da cobra, que a gente fala tanto dessa cobra, não sei quanto fez de mal essa cobra para o mundo. Sim, fez mal, porque ao final das contas o Adão trouxe para dentro dele uma situação negativa e a cobra deixou uma picada que lo chama o Zohar HaKadosh. Essa picada a chama a picada da angústia, da parte negativa. E isso foi justamente que se amalgamou para diante del Nahash e foi levando através das próximas gerações. E a gente tem uma grande oportunidade agora, que é uma vez por ano, de eliminar totalmente o hametz de nossa casa, eliminar a parte negativa, incorporar a parte de matzá. A matzá é fé, é algo chatinho, ele não é como o pão que é inchado, ele é uma coisa que aparentemente ele não dá muito prazer, porque é um biscoito perfurado, não é como se faz, mas ele tem uma lição muito importante para cada e um do povo de Israel, que não podemos fazer essa terapia. A pergunta é, por que não comemos todo o ano matzá e uma semana podemos comer hametz? Porque não podemos, não estamos preparados. A capa grossa do ser humano não está preparada para viver de matzá, desta emuná. Mas se você pode fazer esta terapia en estos días que se aproximan. Então aqui não é solamente um kasher técnico, aqui não é um processo de esterilização, de kashrut, de temperatura da água. Aqui está algo muito mais profundo. Você está chegando ao mais profundo que tem no ser humano, que é sua raiz, sua essência, de eliminar dentro dele todo vestígio que tenha dentro dele uma mistura, ou um componente, ou um derivado, porque normalmente em kashrut, falando de kasherização, quando você tem em uma situação algum tipo de tarefa, algo que é proibido, você pode diluí-lo ele em 60 vezes e ele acaba desaparecendo. Mas aqui a Torá, a lei judaica, diz que o hametz, afilo bemasheu, pontinho de hametz em estes dias estraga tudo. E nós devemos encontrar esse equilíbrio nestes dias que estão chegando para o povo de Israel. Quer dizer que aqui o trabalho é muito mais intenso. Aqui não é solamente pensar em o que você vai servir na noite de Pesach, que é muito importante, porque essa noite fica gravada nos corações de toda a família. Tuas mãos, as mulheres que cozinham e se ocupam
impregnan las almas de sus filhos y sus descendentes y sus netos con esa comida. Muito importante. Mas tem trabalho que não é visível, porque a Neshama tampouco ela é visível, que é algo que nossos Hachamim e nossa Torá nos pede para que a gente possa chegar a uma excelência dentro de lo que é chamado o ser humano. O ser humano precisa eliminar, pelo menos por estes 10 dias, este tipo de fermento, este tipo de condimento radiativo, explosivo, não sei como sei que cada vez que tem pleito dentro do povo de Israel, tem hametz, para você entender. Porém, quando a gente queima o hametz, nós decimos que toda a maldade do mundo e todo o orgulho e todas as vaidades do mundo e todas as mentiras do mundo sejam eliminadas. A gente faz uma reza especial porque a gente está queimando a essência, a raiz de tudo que provoca neste mundo essa ansiedade, esse mal-estar, esse conflito, esses momentos de curiosidade, de palavras vazias que não levam a nada, que se las levam o vento, ou esse tipo de situação que você não sabe que a pessoa está pensando do outro lado e assim pela frente, para poder entrar nestas festas com um coração limpo, uma neshama limpa e poder aproveitar da libertação. Mas se você não fez o primeiro trabalho, a eliminação primeira, é muito difícil você poder participar da segunda parte. Porém, você vai ver que todo mundo está correndo. E essa é a ideia, correr, e vou explicar por que correr para Pesach. E parece uma analogia que essa corrida não para, o povo de Israel está correndo, ele corre para Shabbat, corre para Pesach, corre para Shavuot, corre. E a gente tem que correr realmente para não cair em la fermentação, em la acomodação. O ser humano, se ele parar em sua vida, ele vai fermentar, ele vai inchar, ele não vai produzir. O povo de Israel não pode se dar esse luxo de estar estagnado, parado, mutilado, hasbe shalom. O povo de Israel é um povo em movimento, um povo que está sempre, porém, diz o pasuk, saímos correndo do Egito. A pergunta é por que correndo, se ninguém está nos surgindo? Não é que a gente saiu porque tinha medo que parou, não, que nós saímos com uma mochila, com um tarmil, saímos comendo uma matzá porque não teve tempo de fermentar. E você se vai perguntar, acaso quanto ia demorar? 18 minutos para fermentar, por isso correndo? Não, o povo de Israel não pode parar. O povo de Israel não pode estagnar. O povo de Israel, o ser humano que ele para em sua vida, se volta uma massa corpórea de elementos fermentados, hasbe shalom, que pode se denominar uma pessoa que está com muito hametz e não vai poder aproveitar. Só para trazer uma analogia, que nós nos preparamos, assim também um noivo, antes de casar com sua mulher, com sua esposa, ele faz um jejum. E perguntam por que ele faz o jejum. Dizem, não, para que lhe perdoem todos os pecados. E para quê? Por que o casamento? Dizem, não, a Torá diz que ele aprendeu de vários lugares que uma pessoa, um jovem que se casa, uma moça que se casa, começa uma vida espiritual nova. É como se passou Yom Kippur. Dice, ¿por qué? Porque una persona que está manchado de manchas, de tristeza, de impureza, no puede estar alegre, no puede estar feliz, no puede él
se sentir cómodo para poder alegrar una mujer, él no va a tener energía, entonces él precisa, y esto por ahí comienza a pintar a idea de nuestra aula, que es Pesach, Kasher, Vesameach. Se você quer ser Hametz ou Matzah, aparentemente, já explicamos no início de nossa aula que Hametz e Matzah têm as mesmas letras, que a diferença entre Matzah e Hametz é solamente uma pequena vírgula, uma pontinha pequena, e nossos sábios querem nos explicar algo importante para nossas vidas, e quem sabe nós podemos, nesta aula, encontrar uma mensagem mais elemental e mais profunda a tudo o que a gente vem fazendo há 50 anos. E aí você vai se dar conta que 50 ou 20, 30, 10, 5, 1 ano, você não sabia a riqueza de tudo o que você fez nestes anos sem saber, mas essa riqueza está em tua conta ativa da memória divina e dos méritos que você tem em tua vida. Al final das contas, voltamos a dizer que você quer Hametz ou Matzah. Hametz representa o orgulho, vaidade, destruição, todo o que é negativo, todo o que é egocentrismo, todo o que é eu, primeiro eu, depois eu, terceiro eu, todo isso é contra a ideia exemplar da saída do Egito e da entrada do povo de Israel a uma nova tutela, que a partir de agora o povo de Israel sai do Egito, sai de todas essas ideias, dessas penumbras, dessa escuridão, para encontrar uma vida de sentido ao povo de Israel, porque agora estamos libertados. Nós temos mitzvot, os martem et matzot, diz a Torá. Matzot vem de mitzvot, ela se escreve da mesma maneira, como falamos Hametz e Matzah, matzot e mitzvot. Agora estão livres. E agora que? Vão fazer o quê? Agora vamos a servir a Hashem. E se vamos a servir a Hashem, automaticamente vamos sentir que nós neste mundo somos felizardos e temos a alegria de encontrar em nossa vida Matzah, esta fé que é representada, como diz o Zohar, Lechem dimhem nuta. Cada mordida, cada mastigada de Matzah, você está engolindo fé. Como funciona? Não me pergunta, eu não sou cientista, mas eu sei que o esforço de comer as 4 casetot, cada vez que você come matzah, de maneira que você está reclinada, está se libertando de coisas negativas, que lo aleno velo alechem. A gente não precisa abrir os olhos, mas saibam que nossa proteção é muito grande, e ela começa a acontecer nestes dias. O Yehudi não pode dormir, não pode parar, não pode pensar. Hashem nos deu todo esse tempo para pensar e refletir. Saímos correndo. O Yehudi tampouco levou marmitas em sua saída. O que quer dizer não levou marmitas? Eles saíram porque Hashem falou para eles sair e acreditaram que Hashem nada vai deixar faltar ao povo de Israel. Então, Bezat Hashem, nós estamos chegando em uma situação que agora começamos, agora sim começo a entender que o Hametz tem uma parte do veneno da cobra, que este veneno da cobra produz dentro do ser humano um sentimento de angústia, um sentimento de repressão. O ser humano
ele se sente sempre que lhe devem e ele não tem autoestima suficiente para ele poder olhar o mundo. Porém, Hachamim diz, Pesach kasher besameach, você tem que fazer o que é de praxe, fazer a limpeza, ok? Total, para poder chegar. Uma vez tinha um rabino que estava fazendo a Bediká, estava fazendo a vistoria, foi por todos os quartos. Antes em Europa tinham casas grandes, tinha lugares nos subsolos, aí foi com o chamash, o velhinho, foi levando o Rebbe, terminou. Depois de 3 horas de fazer a Bediká, o chamash já tinha a língua para fora. Rebbe, terminamos, falou, não, agora começa a parte mais difícil. O chamash desmaiou, falou, o Rebbe me vai matar. Falou, agora, espera um pouquinho, me abre a camisa. Le abriu a camisa. Falou, agora vamos a limpar o coração. Quer dizer que o importante é o que está dentro, que precisa começar por fora. El Arizal diz, quem se cuida en estos 10 días que nós fora de Israel temos um acréscimo de um 8º dia, ok? A gente tem a entrada e a saída, al final das contas são 10 dias, e este ano teremos, Baruch Hashem, teremos como véspera o dia de Shabbat, quer dizer que vamos receber o Pesach seguido do Shabbat, quer dizer, a libertação ela vai ser completa. Diz, quem se cuida de Hametz en los días de Pesach, le garantiza que ele não vai cometer erros e pecados e falhas no ano inteiro. De Pesach, o contrato é de Pesach a Pesach. A limpeza traz alegria. Uma pessoa que consegue eliminar de sua vida as ideias, as ilusões, as coisas que não são pragmáticas e reais, que hoje o mundo, nós vivimos de sensações, a nova geração. Como chegou um jovem outro dia, disse, olha, eu me tirei uma foto, estava maravilhoso, mas agora me sinto o pior do mundo. Claro, na foto está muito bonito, mas por dentro ele tem um grande problema, que é sua existência. Então não adianta lo de fora. O povo de Israel ataca dentro, quer dizer, nós começamos a eliminar a mitzvah, na qual devemos exagerar. Normalmente, a Torá diz, não exagera, não seja exagerado, seja medido, não faz nem mais, nem menos do que Hashem te pede. Mas aqui na mitzvah de Pesach diz, quando você mais e mais você faz, mais, assim diz o profeta, mais Hashem te vai dar recompensa e vai chegar os dias messiânicos que Hashem vai fazer diferença com aquela pessoa que fez por amor, por aquela pessoa que faz por obrigação. A mitzvah de la limpeza de Pesach é muito importante para poder tirar primeiro aquelas coisas que incomodam, que todos nós temos muitas coisas que muitas vezes quando nos olhamos num espelho a gente quer melhorar algumas coisas, mas não temos força suficiente para poder mudar o mundo. Leí em um jornal, nós temos um presidente, Mujica, em Uruguai. Ele é representante da esquerda, é um cara legal assim, um filósofo,
e ele agora está muito doente, e ele acabou dizendo, eu pensei em mudar o mundo. E aí deu um palavrão, falou, eu não mudei nada para nada. Ele é amor, isto a Torá lo diz. Há 3.500 anos, em vez de mudar o mundo, a gente muda você, que é muito mais perto que mudar o mundo. O mesmo pão, o Lechem min haaretz, que a gente abençoa, todo ano que a gente faz para ele, todo tipo de kavod e todo tipo de honra, lhe coloca uma toalha embaixo, protege ele por cima, lava as mãos a se sentar, levanta as mãos para poder fazer Birkat Hamazon. Agora vem Hachamim e te dizem, este produto é contaminante, radiativo, explosivo. E te dice, cuidado, que isto contamina e pode ser de maneira silenciosa. Uma pessoa que tem Hametz dentro de sua casa, está dormindo, está passando por uma proibição da Torá. E cuidado, que a proibição da Torá diz que kol ochel mahmetz, todo aquele que come produtos e derivados de Hametz em Pesach, a Torá fala brabo para ele. Não vou dizer, é como se aquela pessoa que comeu no meio do Kippur, não preciso falar para vocês, vocês já estão entendendo e compreendendo qual é a ideia da Torá. Mas a pergunta é, por que se este pão tão celebrado e tão apreciado por todos nós, de repente ele se converte em um elemento proibido para o povo de Israel, e aí depende de tempo, os 10 dias que falamos, o espaço, ok, em que lugar está, porque se, digamos, você tem que vender tua casa através do rabinato, faz uma assinatura, e essa assinatura, o rabino responsável vai vender para um judeu, e o domínio, cuidado que não seja, você não seja dono de nada, porque se você é dono de Hametz nesses dias, esses produtos têm que ser eliminados e descartados e não podem ter dinheiro de proveito. A pergunta é, por que é tão explosivo este material radiativo, faz tão mal nestes dias? E a Torá diz, devemos sair do Egito agora, sair correndo do Egito, pegar nossa mochila, e essa saída tem que ser uma saída de passo redoblado, e a gente tem que se libertar de todo aquilo que nos incomoda. Dizem Hachamim que tem coisas, e assim diz o Zohar, tem coisas que influenciam o ser humano de fora para dentro. Esse pão, nestes dias, que tem fermento, que leva por si só, e se incha, isso demonstra que o ser humano ele está com muita coisa negativa, muito orgulho, muita gava, muita expressão de solidão, em vez de ele poder enxergar o mundo e dizer, Boreolam me deu para eu poder celebrar e poder festejar, muitas vezes o ser humano ele não compreende que tudo isso Boreolam se deu para ele, para que ele possa viver e deixar viver, realizar e fazer realizações para seu alrededor. E essa influência nestes dias pode chegar a matar ao Yehudi. Porém, nós somos um povo que temos uma vida espiritual muito maior que a vida material. A matéria corpórea
representa justamente o hametz, o passageiro, a inveja, a disputa, a discórdia. Cuidado que agora começa a reunião familiar, não seja coisa que as pessoas comem. E que não venham ideias para separar. Nós temos que unir ao povo de Israel, porque o Cordeiro Pascal era comido entre toda a família. Toda a família estava reunida e comiam todos da mesma comida para mostrar essa união do povo de Israel. Com isso, você vai contentar a Boreolam, lhe vai dar orgulho a Boreolam, dizer, eu fiz um povo. Teilati amzu yatzarti. Eu fiz um povo, mas este povo está unido e está celebrando a saída do Egito, a preguiça, a impaciência, a rivalidade, os caprichos. A gente tem que sair de tudo isso e começar agora uma temporada alegre e feliz. Bezrat Hashem Abba, Alenu Le Shalom, que vai chegar para todo o Bnei Israel com boas notícias, saúde, felicidade, tranquilidade. Bezrat Hashem, nesses dias, que nós possamos ver a luz divina repousar em todas as casas do povo de Israel, Bezrat Hashem, e os desejos, como a gente falou, eu peço que Boreolam faça de nossa vida uma matzá eterna, e que nós possamos ter Pesach Kasher Vesameach, por dentro e por fora, e que pronto, Bezrat Hashem, sejamos reunidos e possamos nos encontrar todos debaixo do mesmo teto em Jerusalém em nossos dias, Bimerá Beamenu. Amém. Muito obrigado, Shalom Ubrachá, meus amigos.